Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar para mais uma experiência sensacional que vale a pena você, seguidora do canal, acompanhar até o final, comentar no episódio que é importante para nós e compartilhar com os amigos, tá ok? E aí, irmão? Certo? Beleza pura? Graças a Deus. Quarta temporada daquele jeitão, né? Isso. Né? Só episódios com nível altíssimo. Só subindo, né? Só subindo. O índice, só subindo. Só subindo. Não pode parar. Não pode parar. É importante compartilhar o conteúdo, hein? E também comentar. É. Eu tenho uma dúvida Diz aí. de como é que você vai apresentar esse rapaz que tá aqui hoje. Com qual dos nomes? Quero Cara, saber. eu vou E ser aí? profissional. Eu vou dar um nome oficial e depois ele explica por que ele tem um apelido. Certo? Boa. Sim, tranquilo. Vou até ler aqui o script aqui, ó. Senhora do Laerte Vertulio. Vertulo. 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 Italiano? Italiano. Olha. Italiano. Laerte Vertulo. É, italiano. Pois Bem-vindo, meu irmão. é. Legal. Obrigado. Vulgo? Júnior. Por que É. Júnior? Papai chamava Pois Laerte é. Vertulo. Pois é. Não tem nada a ver com Filho. Júnior, É. né? Meu nome é Laerte Vertulo só, né? Só isso. É. Em primeiro lugar, quero primeiro agradecer aí ao convite, Ezequiel. Obrigado, querido. Quanto tempo que eu tô O tentando te trazer aqui, né, cara? É, já faz um tempo, né? Puta, você é um sacana, velho. Fiquei, não sou, não é. Foram oportunidades. A É, oportunidade, eu falei pra você, agenda, vai né? surgir. Ah, mais ou menos, não é? São oportunidades. E Oportunidade. surgiu e eu falei, Sim, vamos a lá, gente sabe, a conversar agenda com o não é pessoal. A gente sabe da audiência que vocês têm. Inclusive, o nosso diretor, que é o Guanais, mandou um abraço para Legal. vocês. Obrigado. Que ele Obrigado, acom- Guanais. Que ele Finíssimo. acompanha vocês no YouTube, acompanha vocês nas redes sociais, tá? Então, Legal. tá mandado aí o abraço do Legal. Sérgio Guanais para vocês. Cara, é um canal de amigos. É um canal da indústria do trade pra bater aquele papo informal, fazendo conteúdo, né, sério, que faz parte do cotidiano, mas descontraído também. Sem muito, Isso aí. né, Não, sai de casa. engessado, nada. Boa. Bem-vindo. Boa. Tantos anos que a gente se conhece, né? Bastante tempo, bastante Porra. tempo. Eu vou até falar o porquê do Júnior, né? Isso, vai. Você sabe que eu comecei no turismo em 99, nós estamos falando em 25 anos, né? 25 anos. E eu comecei, a minha aula durante todo esse período, durante 9 anos, foram em seguro viagem, Isso aí. né? E o primeiro seguro viagem lá atrás, quando eu entrei, tinha um senhor chamado Laerte. E ele era um executivo de contas. Aí. Ele era um executivo de contas, Olha o né? problema nascendo. E aí, como que vai fazer? Eu era novo, ele era muito mais velho do que eu. Poxa, como vai fazer? E eu tinha um gerente, que era esqueci o nome dele. O senhor Flávio. Qual empresa que era? Claro. Só pra lembrar o passado. aí. Posso, lembro? Travel Ace, que hoje é a Travel Ace. Universal. Versão. Né? Assista. Isso, Universal. É o seu Manuel. Seu Manuel? Eu acho que me sumiu o direitinho qual que era o nome do nosso gerente. E ele ficou questionando comigo, pô, como que vai ser? Vai ser Laerte, é um cara novo, como que você vai colocar no cartão? Já tinha Já tinha um. Só que esse Laerte que tava, ele já era antigo no mercado, ele era um senhor, não sei nem se tá vivo ainda. Ele era um senhor. Mas vai colocar o quê? Vertulo? Por favor, o Vertulo não ficou legal. E aí, o seu Joaquim. Seu Joaquim. E o seu Joaquim falou pra nós: eu vou colocar você como Júnior. Porque você é jovem. Eu era, né? Claro. Há 25 anos, né? Todos nós. O cara Todos tá se nós. O cara tá se perfazendo, velho. Ezequiel, há 25 anos atrás, nós éramos jovens, né? E eu era muito mais novo do que Nossa, eu. meninão. Não. Seu Joaquim, lógico. Ó. E aí ele colocou como Júnior. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu sou casado com uma pessoa que onde ninguém da família dela me chama pro Laerte. Ninguém. A única pessoa que me chama de Laerte é a minha família. O resto é tudo Júnior. Tudo Então, Júnior. ficou Você vê Júnior que legal? por causa disso. Ó, E faz tempo, hein? fica aqui uma curiosidade pra quem tá nos assistindo, né? No turismo isso é muito mais comum do que se parece. Demais. É, Demais. Pra quem eu tenho aí alguns anos de bagagem e assim, é muito comum você entrar num call center de uma companhia aérea, muita gente trabalhando lá no setor de reservas, não dava pra repetir nome, então vai criando. Sim, E cria-se, pessoas que você fala até hoje com o nome da pessoa, fala assim, tá, mas o nome dele de verdade não é esse, Não é é esse. outro. Eu vou compartilhar engraçado isso aqui. E são- Olha quem curtiu aqui agora o style nosso, o portão de embarque. Sérgio. Sérgio Guanais. Então, fala agora aqui, ó. Tá te ouvindo. Ao vivaço. E é engraçado isso, né? cara? No turismo, legal. Você fala assim, pô, o Ezequiel sempre foi Ezequiel. E é difícil. Difícil. E hoje eu, muitas vezes, pessoas me chamam lá. Aliás, não me chamam, né? Mas se me chamam de Laerte, eu não. Legal. Pegou. Pegou. Júnior. Pegou. É o Júnior. Que Grande bom, Júnior. que bom.
Legal. Irmão, vamos avançar então aí. Bora, Vamos construir essa sua carreira profissional. Vamos. Os desafios, Isso. né? As conquistas, Boa, as boa. mazelas, que sabemos que tem bastante. Sim. Né? Tristeza em algum momento. Sim, verdade. Na realidade, como eu falei, eu comecei há 24 anos atrás, né? Com o seguro viagem, e durante 9 anos. Eu costumo dizer que eu não trabalhei em muitas empresas. Eu trabalhei em poucas empresas muito tempo. Né? Se você vê hoje a minha carteira profissional, são poucas empresas que eu trabalhei no turismo, mas dessas poucas empresas fiquei muito tempo nelas, né? Sim, E hoje eu trabalho, hoje eu estou na SG Rentals, né? Nós somos os agentes geral de vendas da Hertz, Dólar e Thrift no Brasil, internacional, né? E nós quem distribuímos aí todas essas tarifas, todo esse mercado brasileiro, entendeu? Isso há 15 anos já que eu tô com o Sérgio. Tá 15 anos? 15 anos com o Sérgio já. É uma vida, Bastante, né? cara. Este ano faz 16. Caramba, Né? velho. A SG hoje, ela tem 20 anos, fez o ano passado 20 anos de aniversário. Então são 20 anos que o SG tá no ar, Tá né? no ar. Legal. Uma pessoa antiga, e falando de Sérgio Guanais, ele já tem mais de 42 anos de mercado, né? Mercado. Então é uma vida, né? É um negócio. Que bacana, cara. Por Bacana isso que mesmo, tá nessa pessoal legal. força, nesse momento assim, extraordinário que a empresa vive. E hoje você sabe, né, que Ezequiel, Ale, que hoje, para você representar 3 marcas internacional, não é para qualquer um. Não. Não, Opa! não. Se Não. você tiver, se você tem que ter uma estrutura, né, que nem nós temos hoje, você tem que ter Sem um dúvida. time forte, você tem que ter um marketing forte, um financeiro bom, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Isso é primordial, porque senão não se renovava, né, Ezequiel? Claro. E você trabalha com um produto, né? Você vende vamos falar assim, de uma linha de produto que eu gosto muito, porque lá atrás, né? Se você talvez lembre, o Ezequiel com certeza vai lembrar, porque já está mais tempo no turismo, né? Não era muito comum o brasileiro, quando viajava para fora, fazer locação de carro. Ele tinha muito medo de dirigir. Eu me recordo quando eu comecei no turismo, locação de carro era para poucos, cara. Poucos. Então você fazia assim, alguns trabalhos com carro na Europa, porque fazia muito leasing. Famílias faziam ali aquele 1 mês de carro, pegavam um carro zero e faziam Pegava zero, leasing zero. era zero. E... Leasing. Que hoje faz tempo que eu não vejo isso, Acabou, viu, Ale? Acabou, né? Sumiu. Né? Então o leasing era fantástico, um produto que a gente fazia um mega de um contrato desse tamanho para o cara ir lá na concessionária, retirar um carro e sair viagem, e depois devolvia depois de 30 dias. E era zero. Zero. Era o primeiro cara que sentava no... Primeiro carro, Isso, carro zero. Rodava, fazia um leasing, então eu fiz muito leasing. Mas alugar carro pelo mundo era mais difícil, porque tinha a questão do GPS, né? Que até então tá aí um artefato que não existia, né? Que hoje, no fundo, nem existe, viu? Exato. Hoje o GPS com o carro... Claro. Então, Acabou. mudou. Não tem, acabou. Já nem existe mais. E isso foi ganhando o quê? Os clientes foram aprendendo, entraram os Fly Drive, Sim. né? Os roteiros aí Sim. que vieram Do sendo aéreo lançados, com né? Lá a saudosa Gastur que mandava Fly Drive, isso, Monarch, Fly Drive. Tudo entrava com o carro. Aí o cliente descia do avião, pegava o seu carrinho e aí fazia um roteiro. E isso foi tomando gosto hoje eu acho difícil até um cliente que não viaja e muitas vezes não durante ali a sua viagem. Pode ser que alguns dias ele utilize um outro transporte, dependendo da região, mas na sua maioria o cliente precisa de um carro. Precisa de um carro. Precisa. E aí tornou parte da viagem. Faz parte. Exatamente. Principalmente as locações internacional. O nacional é fato, né? Eu falo para você, nunca vai parar isso, né? Exato. Então, Só cresce. A locação internacional hoje, de você ter um carro, alugar um carro, vai te trazer conforto. Experiência né? também. Uma experiência de dirigir, de repente, um carro que você não consegue dirigir aqui, lá você vai conseguir alugar. Direto com SG, você consegue alugar o carro que você quiser, a categoria que você quiser para retirar lá no exterior. E hoje, quando eu falo em retirar no exterior, hoje o nosso share maior é os Estados Unidos, é a Flórida, né? Onde nós estamos baseados, forte dela. Então, hoje, a facilidade de você estar com o carro é muito tranquilo, né? Você não precisa ficar chamando Uber, você tem a flexibilidade de quando você quer pegar o carro, de onde você quer ir, no horário para nada, né? Então, é uma importância muito grande hoje um aluguel de carro. E eu costumo dizer que o aluguel de carro hoje, Ale, por incrível que pareça, tem muitas particularidades. Não tenho dúvida disso. Muitas, Fiz mas uma lista aqui. é o que eu quero responder para vocês. Tem muitas. Não é fácil
hoje você alugar carro. Por isso que eu costumo dizer, eu sempre reforço muito para um cliente final, né? Não que a gente lidar com ele, mas com as agências, mas procure uma agência de turismo. Não façam através Recadinho direto, é ali, ó. Essa câmera aqui é sua. É verdade. Não façam um turismo sem um agente de viagem. É muito importante o agente de viagem. Por quê? Porque quando você tiver uma dor de barriga, eu costumo dizer que o computador não fala. Verdade. Não tem como. Não tem como. Lá você compra o seu hotel, o seu seguro viagem, Seu um carro. OTA da vida aí, você Claro. compra. Só que se você tiver um problema, o computador não fala. Então você vai ter um problema muito grande em solucionar o seu problema. Que é uma das coisas que eu sempre reforço, Ezequiel, olha, nas minhas visitas do dia a dia, com as operadoras, com as agências, que hoje a SG, ela, por representar Hertz, Dollar e Thrift, nós somos o saque no Brasil dessas 3 marcas. Legal. Independente de onde vocês comprarem essas 3 marcas, o saque é meu. O saque é seu. É meu. É seu. Legal. Sou eu quem vou responder. É comigo que vocês têm que falar. Tá vendo? Então você vê da importância hoje de você ter alguém por trás. Eu costumo dizer que eu não tenho hoje o melhor preço, porque não dá para você ter o melhor preço e o melhor atendimento. Não dá para você ser Claro. 2 uma vez só. Ou você é um ou você é outro. E hoje eu falo que eu tenho um atendimento As suas vendas são mais vendas consultivas, então. muito mais. Muito mais. Você fala dos valores para depois inserir o preço, que é o preço justo para aquele tipo de perfil de atendimento. De atendimento. Na realidade, tarifas de locação de carro, ela não difere muito no dia a dia e no mercado. Né? Existem diferenças de tarifa? Existem muitas. Mas é por quê? Porque é o que nós estávamos falando, né? Você tem várias tarifas liberadas no sistema, desde uma tarifa Isso. completa até uma tarifa que só te cobre quilometragem livre. Vamos lá, então. Uma experiência minha particular. O Carlão Carlão. Vamos lá. Carlão, Que Deus o tenha. que Deus o tenha. Já aluguei carro com você já. Muitas vezes Carlos Barros. em Miami. Falou, pegar aquelas máquinas poderosas que a gente não tem muito acesso aqui. Maravilhoso. Já aluguei tanto lá. Então, Que delícia. tem um fator importante que a gente é do ramo, sabe como é que funciona. Quando eu aluguei com vocês o carro, foi até um Camaro. Não é muito bem. O S-Star. Depende do Com conversível. tudo incluso. Todas as taxas inclusas, inclusive os pedágios lá. Tudo. Certinho. Quando você vai retirar o carro lá, querem te vender serviços alegando que você está desprotegido. Às vezes você não fala a língua direito. Miami é mais tranquilo, mas enfim. Pode dar uma enrolada. Lá eles querem vender serviços. E um desavisado, às vezes, que não está muito bem assessorado aqui no Brasil, que pega o pacote completo de serviços, acaba pagando lá também. E aí vem o tal do pós-treve aí. Para resolver. Vamos lá. Na realidade, quando a gente vende as tarifas hoje da SG, das locadoras Hertz, Dollar Thrift, como das outras locadoras, elas têm... o que está coberto? Estão cobertos seguros. Seguros. É o seguro contra roubo, o seguro contra incêndio, é cobertura de terceiros. Vidro. Não. Não. Aí são coberturas à parte. Então. Ale, o Ezequiel, só está coberto vidro se porventura, por causa de uma batida, Isso. o vidro quebrou. Quebrou. Tem cobertura. Se você está numa estrada, uma pedra bateu no teu vidro, você não tem cobertura. A não ser que você fez Isso. essa cobertura no Proteção. local. Proteção Que eu de vidro. costumo dizer que o balcão das locadoras, não que eles forçam a você comprar, eles oferecem esses serviços que não estão na estrutura da tarifa. Não estão. Hoje, as tarifas às vezes saem mais barata da Hertz, Dollar Thrift por uma outra localidade. Nossa, mas por que a tarifa está mais barata? Não é que ela está mais barata. A estrutura que você está cotando com o fulano é diferente da estrutura minha. A minha está coberta, cobertura de terceiros, cobertura de contra colisão, contra roubo, contra tudo. E Estados Unidos não tem franquia. O seu caso é sempre sem franquia. O carro nos Estados Unidos, locação de carro nos Estados Unidos, isento de franquia, diferente da Europa. Sim. Né? Você Então, pode assim, optar com ou sem franquia. ou sem franquia. sem Só, franquia. exatamente, na Sem Europa. franquia, você é louco. Não dá. Você é maluco? Na realidade é o contrário, né? É. Com franquia é uma tarifa
muito mais alta. Minto, e sem franquia é uma tarifa mais baixa, mais alta, porque não tem franquia, você está isento da franquia. O risco é maior. O risco é maior. Locadora, claro. A tarifa é mais alta. Tarifa mais Fica claro. Quando você não tem a cobertura com a franquia, a tarifa fica mais baixa, perdão, Então, ao porque contrário. não tem franquia. Isso, porque não tem a franquia, porque tem a franquia para pagar. Isso. Então são duas. É a tarifa com e sem franquia. Ficou claro? Não, é que você falou o contrário, mas ficou claro. Sem franquia, a tarifa, a locação é mais barata. Ponto. Isso. Sem franquia, não. Sem franquia, a locação é mais barata. Então, mais barata. Isso. Isso daí. Minto. Não, ao contrário. Minto, ao Você vai contrário. achar o doido É. assim. Não, ao Peraí que eu contrário. explico pra vocês. Ao contrário. Peraí que eu vou explicar pra você. Cara, vai achar o Não, doido. não. Não, deixa que eu vou explicar. Não. Eu sou o agente de viagem aqui. Agora eu que vou explicar. Eu vou explicar. Agente de Dá um viagens. drink pra ele aqui, dá um drink pra ele aqui. Agente de viagens. Se você não quer ter risco, você vai alugar um carro para o seu cliente sem franquia. Beleza? Essa Não é- tarifa custa mais caro por quê? O cara se bater, der aquela raladinha, não tem custo. Não tem custo. Beleza? Exatamente. Agora, se você alugar um carro, né? E ali falar assim, não, mas a tarifa tá muito cara, tal. Existe uma tarifa com uma franquia. É uma participação caso o cliente dê aquela esfregada. Aí a tarifa fica mais barata. Em compensação, pronto. você tem um risco maior. Risco é maior. Isso. É isso aí. Ponto. É. São essas duas aí. Essas não duas tem o que errar. Não tem que errar, Não verdade. tem que errar. Risco, né, versus preço. Não tem como É errar. isso aí. Entendeu? Então tem essa diferença, né? Sim. Isso só na Europa, né? Estados Unidos não. Estados Unidos é uma tranquilo. tarifa sem franquia. Tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Jurão, é o seguinte. Vamos dizer que o Ezequiel tá indo agora para os Estados Unidos, semana que vem. Ó, tô botando você numa viagem. E ele vai pegar um carro na Flórida. Tá indo mesmo? Não, gostaria de ir. Mas, Gostaria de ir. Mas a gente pode dar um jeito de ir também. mas se tiver alguma promoção aí, alguma coisa interessante, bora, partiu. Quais são as primícias básicas para ele fazer uma reserva de carro nos Estados Unidos? Ele vai lá na agência, vai sentar lá e vai dizer: eu quero um carro. Isso, boa. O que ele precisa apresentar para poder tirar o carro nos Estados Unidos? Boa. Isso é uma confusão. O cliente é. acha que ele levar a carta digital, né? Enfim, por favor. Primeira coisa, o cliente tem que ter no mínimo 25 anos. 25 anos. 25 anos. É a idade mínima para se dirigir. Porém, de 21 a 24 anos, existe uma taxa diária que você paga. Isso. Dependendo da categoria do carro, porque de 21 a 24 anos, pega mais uma molecada. Então, além de ele pagar uma taxa diária de aproximadamente uns $30, ele tem ainda tem que ficar esperto na categoria do carro. Porque Claro. existem algumas categorias que ele também não pode retirar. Ponto. Mas 25 anos. Além dos 25 anos, o cliente tem que ter a CNH física, isso é muito importante. Entendeu? Ela não pode, a CNH tem que ser física, não pode ser digital, que nem aqui no Brasil, né? Você tem que ter o cliente, o condutor principal, ele tem que estar com a CNH válida. Além de física, tem que estar válida. Esse é o mínimo, né? Senão... Mas Não. tem que estar. Válido É é. o mínimo para você. Válida. Você acha que é o mínimo. Agora eu vou te explicar. O Ezequiel é aquele cara que a carta dele vai vencer agora dia 10 de fevereiro. E sua viagem é dia 20. Aqui no Brasil, você tem 30 Isso. dias para renovar. Mas aí não dá, Exato. tio. No Brasil, você tem 30 Tudo dias, bem. mas lá fora não tem. Venceu. E o cliente não entende isso. Ele acha que não, mas tem 30 dias para renovar. Não tem. E outra Chega coisa, lá, não pega o não carro. pega Pra o mim carro. isso é um absurdo, mas tudo bem. Não, não é absurdo. E outra coisa também importante, Ezequiel, olha, se o cliente está com a CNH que ela vai vencer durante a viagem. Isso, também tem isso. Ó, eu vou te apresentar, não vencer, mas se vai vencer durante a viagem, não retira. Não. Os caras ficam em cima. Além desse documento, você tem o cliente, o motorista principal, tem que ter um cartão de crédito em nome dele, físico pro calção. Cartão Se não físico, tiver, físico. tem que ser crédito. Crédito. Físico também. Físico. Tanto a CNH quanto o cartão de crédito físico. Senão não retira o carro. E hoje, por incrível que pareça, não vou dizer que é 70%, 80% dos cancelamentos, mas gera muito cancelamento hoje por causa desses documentos que não são apresentados. É básico. São muitos. E aí o que acontece? Cancela, a agência perde a venda, a agência perde a comissão, E vai gerando. nós perdemos a venda.
Mas eu sempre reforço, agência de viagem, reforça esses documentos. Se vocês entrarem no nosso portal, no SG Rentals, nós sempre temos pop-up mostrando, para não esquecer da CNH, para ficar esperto com a idade do motorista, o cartão de crédito. Então isso Nesse caso aí, o reembolso é 100%. primordial. Por enquanto. E lembrando que Por enquanto. dependendo do destino, o seu cliente ainda vai precisar de levar uma PID. PID, boa. Para quem não conhece, a PID é uma permissão internacional para dirigir, né? Essa PID nos Estados Unidos não é mais necessário. Nenhum estado. Era necessário na Geórgia, Na Geórgia. mas hoje também não é. E na Europa, esta PID, essa permissão, nós recomendamos fortemente ter a PID. Não que ele não vai retirar o carro. Ele vai conseguir retirar o carro. Em alguns países, às vezes, até que ele não consiga. Tá? Mas essa PID é para que, se ele se envolver Isso aí. em algum acidente no trânsito, a PID nada mais é do que a tradução da nossa CNH para eles. Para eles. E se você não tiver com a PID, os caras não vão interessar nada, você vai ter problema. Vai ter problema. Então a gente reforça ter a PID na Europa. Mas por esse motivo, de que se te prender, se pegarem você numa blitz, e se você se envolver num sinistro, alguma coisa, aí você tá perdido. Aí você vai arrumar pra cabeça. Curiosidade, falando de habilitação. A classificação que tem aqui no Brasil, B, C e D, tem interferência na categoria do carro que eu pego lá fora? Não, nenhuma. A A, B nossa aqui... Ah, é pra moto, né? É moto? moto. B, C e D. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Nem né? carro. Não tem. Nem pra carro de 15 lugares, nem pra carro de 12 lugares. Nem alta performance. Não. Eu sou Não tem. Eu sou um cara meio curioso e já fiz umas estrampolias lá fora. Ah, E eu tenho carta D. A minha carta é profissional. E eu já dirigi praticamente tudo. Tudo. Até Maxivan. Que são as de 15. As de 15. Até 15 vai Tranquila. belezinha. Tranquilo, que é o que nós temos, É o que né? nós Não temos tem. aqui. Até a Maxivan vai de boa. Em termos de caminhonete, aí eu ainda falta algumas que eu quero dirigir, umas Heavy Duty, aquelas grandona. tá, mas a sua é D, pode. A minha pode. É. Mas talvez um cara que tenha uma B, na questão do peso, da tonelagem, pode ser que ali dê uma enroscada. Então Mas a aí lei que vale aqui não vale lá fora. não vale lá fora. Não vale lá fora. Não faz sentido. Tomar cuidado. Na realidade, esse negócio de categoria não tem muitos problemas, Sim. não. A categoria que você tem aqui, que dirige o seu carro aqui no dia a dia, você vai dirigir lá. Vai de lá. Por quê? Porque lá, no máximo, até 15 lugares, né? Tem A gente 15 tem lugares. carro de até 15 E lugares. é carro grande. Carro grande. Carro grande. Que entra com as Maxivan. Nossa produção tem uma pergunta. Tem. Júnior, eu quero voltar no ponto do Ezequiel. De você chegar lá e vai pegar o carro. Eu já peguei carro em Miami, assim, Boa. você chega cansado e às vezes a pessoa não fala inglês. E o cara descarrega um monte, né? Sim, sim. E aí, assim, o que eu percebo? Às vezes as pessoas, por vergonha, concordam com tudo. Né? Aí o cara acaba assinando essas. Tá cansado. Tá cansado, não fala o idioma, não entende o cara Sai tá assinando. falando, sai assinando. Vai vir a cobrança depois. Isso tem estorno se o cara alegar que ele não fala inglês? Porque, Sabucha. porque o cara do lado de lá ele vai ganhar se ele vender seguro, claro. Ele tá no papel dele de oferecer. Sim. E aí você ralou o cartão. Quando ele volta, ele vai em cima de você, provavelmente, pra falar. Exatamente. Aí você tem um suporte, como é que você vai Boa. lidar com isso? Boa pergunta. Na realidade, o cartão de crédito ele não rala, né? Ele vai deixar como caução para eventuais situações que pode acontecer. Uma batida, Isso. um Pra extravio. pré-autorização. 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 Né? Que neste pré-autorização, neste cartão, vem as cobranças do que ele aceitou, de pedágios, enfim, né? E o bloqueio neste calção é feito, um bloqueio de acordo com a categoria do carro que você escolhe, e este bloqueio, depois de 3 dias no máximo, a locadora, ela desbloqueia. Aí já não é mais problema da locadora, aí depende muito da bandeira do cartão de crédito, cada administradora libera este dinheiro de cada uma semana, 15 dias. Boa pergunta. Na realidade, quando se cobra... os caras, eles não são como eu falei, de forçar essa barra de ficar oferecendo esse serviço. Eles oferecem porque é importante eles oferecerem porque tudo é gravado. O dia de amanhã, o cliente pode retirar um carro e ter algum problema de guincho, por exemplo. Porque assim, vocês acham que guincho hoje tem cobertura?
Guincho não tem cobertura nas tarifas. Não tem cobertura nas Não tarifas. tem. Não tem. Pouca Você- gente sabe disso. Poucas pessoas sabem disso. Em Você é obrigado a pagar. Em rodovia, então, estratosféricos os custos. Exatamente. Mas eu acho que é outra coisa, porque lá eles têm que fazer salário deles. Eles o quê? Tem que fazer salário deles. Sim, são comissionados. São Então, comissionados. se são comissionados, É, eu quero vender o que for possível. Sim. São serviços que não são incluídos aqui no. Como eu te falei, Mas no dentro sistema. do que ele falou aqui. Ele vai te oferecer o que não está no seu contrato. Então, assim, você tem um seguro de chave, que nos Estados Unidos é importante. Muito Eu importante. já perdi. Muito Chave lá. importante. Eu sei quanto. Que é o nosso PERS. É. Papa Eco Romeu Sierra, PERS, que é um serviço que dá pro cliente guincho, Guincho. chaves trancada no carro, bateria sem carga. E isso custa. Isso custa Porque se ele muito está caro. numa estrada e tem que chamar um guincho sem Meu. esse serviço, ele vai gastar uma fortuna. Então, por isso que são oferecidos no balcão esses serviços. Nós temos um documento que a gente anda no dia a dia, nas visitas, que é o contrato de locação. Toda locadora hoje, ela te entrega um contrato de locação. Esse contrato de locação nada mais é do que o documento do carro. Porque se você for parado no trânsito, Sim. ele não vai ter um documento. Vai ter Você um vai contrato. apresentar o contrato e a polícia vai saber que esse carro é alugado. Sim. Só isso. Né? É só isso. E neste contrato, quando você recebe, vou te responder, nós colocamos bem grifado que tem um campo total estimado. Muitas pessoas não sabem ler o inglês ou falar o inglês, mas número é universal. Universal. Eu sempre olho. Então, no total estimado deste documento tem que estar zerado. Tem que estar Se zerado. não tiver zerado, Tem uma cobrança aí. tem uma cobrança aí. Tem uma cobrança aí. E não é a cobrança do pedágio, tá? O pedágio, na realidade, ele vem Sim, depois sim, do cartão. depois. O pedágio, ele é oferecido na hora da Não, retirada. mas é bom ter. É Mas bom é o ter, que o César verdade. falou. Mas é o que o César falou tem assim 100% de pertinência. O cliente muitas vezes chega cansado, voa a noite inteira, tá ali com criança no colo chorando, tá agoniado para ir pro hotel, não vê a hora de. Existe. Aí chega lá na hora do carro, ó, tenho esse aqui, tenho esse modelo. Pode ser? O cara vira a telinha, não, serve. Quantas malas tem? Tá ok. Ó, assina aqui. E aí ele vai dando um sign-up em tudo, vai assinando, vai assinando, vai assinando. Aí passados uns 3 dias, né, a pressão já baixou, aí começa a pensar, o que é esse valor que tá aqui? E aí começa, você me ajuda? Aí eu falo, ó, vamos ver o que Às aconteceu. vezes não é nem 3 dias ali, é só às vezes depois que ele devolveu o carro, Carro. uma semana, lançaram no meu cartão de crédito X. $500. É aí onde entra É isso. nós com a agência de viagem operadora, que eles nos ligam, como o saque é todo nosso, Sim. entre o nosso trabalho, porque assim, uma vez que você assinou um contrato, dificilmente a gente consegue Rever. Então, mas tirar o serviço. aí é a coisa que ela falou, o cara assinou, o cara vendeu, né? O extra dele pra faturar, não tem o que fazer, né? Na realidade, não é que ele vendeu um extra, ele vendeu um serviço que se você não tiver, você vai xingar. Pô, ninguém me ofereceu. E se você. É que nem o seguro, assim, nem seguro de carro, seguro viagem, você compra para não usar. Sim, claro. Lógico. Esse serviço, quando você embute ele no seu contrato, você está gastando na faixa de $12, $13 por dia, é para não usar. Mas se eu precisar, eu vou ter cobertura, não vou pagar guincho, não vou pagar nada disso. Entendeu? Aí entra o nosso lado de verificar com a loja para saber o que foi de serviço. Em alguns momentos a gente consegue tirar este valor, né? A gente consegue. Mas, uma vez assinado, Tem que tomar ainda cuidado. mais com os gringos, Ou seja, cliente vai retirar um carro hoje em qualquer lugar do mundo. Ele precisa ler o contrato. Precisa tomar cuidado, Ale. saber o que está assinando. Isso serve para com você, serve para A, para B, para D, F. Todo mundo precisa ter. quando você fala em ler o contrato é em inglês. Sim. Não adianta, o contrato não está em português, está em inglês. Muitas pessoas não sabem. Pega no contrato, Lá embaixo, total no estimado, saco, tá total grande, estimado. total estimado. Tem que estar zerado. É isso aí. Ó, Se antes tiver de- qualquer valor, algo de- está sendo cobrado de você, algum serviço está sendo Antes cobrado. da gente continuar aqui com as nossas. Tem perguntas Bate-bola. boas. Tem perguntas boas para você aqui, tá? Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores: Sakura Consolidadora, Viagens Promo, Best Buy, Copa Airlines e também Mercado de Eventos. Amigo, vamos lá. Continuando o negócio aí. Claro. É muito comum a gente indicar para o cliente. Falo que aconteceu comigo inúmeras vezes. E a gente sabe que nos Estados Unidos a quantidade de carros que as lojas possuem são Sim. gigantescas. Sim. A frota é muito grande e às Grande. vezes o cliente fica confuso. Eu fiz lá para o Ezequiel um
Corolla, porque eu sei que ele está viajando sozinho. É um veículo, é um sedã pequeno. Para eles lá é considerado um sedã pequeno. E beleza, está tudo certo, vai atender a demanda dele. Chega lá na hora, vai ser oferecido um upgrade ou começa aquela história de ter um carro maior ou suas malas são grandes demais. Que cuidado o cliente tem que ter na hora que está recebendo um upgrade? Na realidade, eu nem digo que o cuidado quando ele for retirar o carro. Ele tem que ter um cuidado quando ele for escolher o carro, antes de ele fechar qualquer coisa com a gente. Vamos lá. Né? Ele tem que estar ciente de que ele está indo viajar com 4, 5 pessoas, Beleza. que no mínimo cada um leva uma mala De 23 quilos. de 23 quilos. Que hoje não é qualquer carro que cabe 5 malas com 23 quilos. Não é, meu. Não cabe. Não é. A gente Você sabe. sabe que não é. Não Que cabe. carro que vai caber? Só se colocar numa minivan SUV de pra 8 cima. lugares, de SUV. SUV para cima. SUV grande. Então ele tem que prestar muita atenção com isso. Porque muitas vezes ele fala assim, mas esse carro que eu escolhi não me atende o porta-malas. Pô, mas é você quem tem que verificar. É você que tem que ver. É você quem tem que ter noção de que você está indo com 5 ou 6 pessoas e quer pegar um carro de 5 lugares. Lógico. Entendeu? Então eu sempre reforço. E tomar cuidado porque você não garante o carro. Você garante a categoria. As especificações, quando você compra uma locação de carro, você já está ciente de quantas malas cabem, Isso. de quantas pessoas cabem. Até porque os grupos são similares, né? São similares. São carros similares. Similares. Tem o carro-chefe e tem os carros similares de cada categoria. E se eu quiser garantir o carro? Existem algumas garantias de carro com a frota Prestige, nossa, né? Alguns carros especiais. A frota Adrenaline, né? Existem esses carros especiais que você custa tem um pouquinho maior. como garantir o carro. Eles não estão, muitas das vezes, disponível no portal por causa da própria disponibilidade. É uma frota menor, né? Tem. Você consegue retirar o carro? Consegue, mas são essas frotas especiais, como você falou, as frotas Prestige. Vou contar uma sacanagem aqui que eu fiz. O que você fez? Uma das locações que eu fiz, que eu peguei o Camaro, era conversível. E tinha 2 malas de 32. Ah, Ezequiel. Você não E fez você isso. colocou onde? Ah, meu Deus. Chegou no banco? Mas você pôs... A capota e travei atrás, velho. Você conseguiu sair da Esse loja? é um meme, é um corte bom. Você conseguiu sair da Saí, loja? cara, rodei lá. Fiquei aqui Você pode ser 10 preso, dias. Mas você tava sozinho? Não, na época eu estava acompanhado. Mas olharam pra ele e falaram assim, essa ideia de jogador de futebol, isso daí é um milionário, deixa o cara passar Ele batido, pode vai. andar na estrada. Porque na Imagina, hora. Cheio de ouro Ó, do Na hora pescoço. foi até um vacilo meu. Eu nem toquei. Eu não fui fazer compras em Miami. Falei, eu peguei o Camaro, né? Pra passear Conversível mesmo. era? O Conversível. S-Tar. Como é que eu faço com as malas agora? Botar a mala no carro. Jogou nos bancos. Levantei a tela e colhei as malas atrás, velho. E hoje, Pode você tem... ser- e você sabe hoje, que Ale, pode ser preso, né? e hoje, muitas das vezes, esse negócio de malas, você tem que tomar cuidado, porque dependendo da pessoa que, quando você sai da loja, tem uma pessoa para fazer Isso, o cheque. o cheque no carro. Sim. E tem pessoas que são chatas, a maioria. Se ele ver Isso aí. que tem marra no banco, banco? você não sai, Não velho. sai, cara. Manda voltar. Manda voltar. Você manda Foi voltar. só um meme Manda só, voltar. um corte básico. né? Você entendeu? Eu Então, já tô assim, imaginando até a figurinha que vai sair, velho. então tem que tomar muito cuidado. Agora, você chega no local, Claro. você tem uma categoria, por exemplo, de um intermediário, que é o Corolla. O Corolla é o Mazda, um intermediário. Se porventura você chegou num local de alta, que não aconteceu com você, Alex, você me falou, numa alta temporada, de você chegar e não ter a categoria escolhida, pô, mas eu reservei e não tem. Cara, existe. De não ter a categoria escolhida, aí Sim. a locadora é obrigado Dá um a lhe upgrade. dar um upgrade Tá. sem cobrança. Isso, um carro maior. Sem cobrança. Isto é um item. Agora, existe um outro item paralelamente nisto, que é aquele cliente que chega... Porque assim, tem que tomar muito cuidado com horários de retirada de carro. Quando não tem a categoria, eles te dão um upgrade free. Isso. Não te cobram. Se você chega nos Estados Unidos, você tá com voucher, que você tem que retirar o carro meio-dia. Se você chega depois de 2 horas, até 2 horas, você consegue Tolerância. a tolerância. O contrato fica aberto por 24 horas. Isso que eu ia falar. O contrato. Até porque, cara, moramos no Brasil. Nossos voos daqui para os Estados Unidos, normalmente, somente em épocas de chuva,
Os voos saem com atraso. Atraso, às vezes cancelados. Cancelado, o cara tem problema na conexão, chega lá atrasado. E é muito comum essa pergunta. Nossa! Nossa, meu voo tá atrasado. Nossa, Liga demais. lá na locadora que eu vou chegar atrasado. Amigo, não vou atender nem telefone. Quanto mais eu vou conseguir falar lá. Quanto tempo ele pode tirar o carro? Isso. Reforça isso aí. Boa. Por isso que os agentes de viagens, as operadoras, sabem que no nosso sistema, você quando vai fazer uma reserva, e vocês também sabem disso, vocês têm um campo onde você coloca o número do voo Isso. e qual a companhia aérea que está voando. Para que se tiver qualquer atraso, a própria loja fica ciente Sabe, disso, sim, sabendo isso. disso. Esse é o normal. São poucas pessoas que fazem isso, mas é muito faço. importante colocar os dados do voo. Eu sempre Então, coloco. Ale, nos Estados Unidos, o período que você tem de tolerância é de até 2 horas do horário que está no contrato. Tá. Porém, o contrato rege 24 horas. horas. Só que se passar de 2 horas, aí é o que eu te falei, passou de 2 horas de retirada, você pegou depois de umas 4 horas, eles podem até te entregar um carro, mas eles podem te dar um downgrade Olha aí. sem reembolso Bolso ou te dão um upgrade te cobrando. te cobrando. Ninguém dá nada de graça, amigo. É, porque assim, E aluguel... aí vai brigar com quem depois? Esquece. Coge. Só tem 24 horas pra retirar o carro. Esquece. Isso Tem é uma... 2 horas que permite eu tirar o grupo A o categoria carro, escolhida. A categoria que eu escolhi. São 24 horas. Na regra são 24 horas. 24 horas. Passou de 24 horas, E se eu brigar, não consigo No show. culpar alguém nesse processo, não? Não, se- A culpa não é quem? minha, o voo atrasou. mas aí é do Liga voo, na não é? companhia. Ligar na companhia. Ou tem que ter um seguro. Hã? Um seguro, talvez um seguro. Briga Que com a seguro? companhia, Seguro de viagem? Sei lá, algum Mas não seguro. cobra atraso de... Vai acabar Não, atraso não, de é, voo, mas só com se qualquer... for mala, né? É, Não vai, fala. não vai. Aí o problema é seu. É regra ali, ô Ezequiel. É a mesma coisa que você ter um voo que sai meio-dia. Se você chegar 5 minutos atrasado dele, o que que acontece? Você perdeu o voo, meu amigo. Tchau. Você perdeu o voo. É. Ainda as locadoras te dão essas 2 horas nos Estados Unidos. E Europa é 1 hora. A tolerância. Porém, o contrato 24 horas. Júnior, vamos falar de um assunto É aqui. por isso que eu falo, tem muita particularidade, é muito O detalhe. voo, eu até entendo que ele saiu, eu perdi. O carro tá reservado. Depende de eu pegar em 2 horas ou não, entendi a regra. Entendi a Mas regra. o carro não vai sair sozinho de lá. Mas- Só se ele for revendido. Revender o carro, no caso, né? É. Ele se debruça na regra, Lê. Ô, Ezequiel. Se debruça na regra. Você trabalha com você é um cara que trabalha com hotel. Sim. Você faz a Carro também, você viu? fez carro também, mas você faz a reserva do hotel. O check-in começa a partir das 2 da tarde. O cara chega à meia-noite, É isso aí. às vezes o cara fala, meu, você perdeu. Bom, mas Sim. eu- Tá em overbook Tá, e tal, vai É acomodar. a mesma coisa, velho. Ou você chega antes. Mesma coisa. Ó, tem como entrar? Não, você tem horários, tem a regra, se debruça em cima da regra. Tá certo. Vamos falar, Ficou claro. vamos falar uma coisa aqui que tem muita gente que apanha com isso. Vamos falar de quilometragem. Boa. Quilometragem livre, quando não Isso. é livre. Em que lugares que Isso. o cara deve tomar cuidado com cada tipo de Hoje, na realidade, quilometragem livre nos Estados Unidos é 99% dos carros quilometragem livre. São poucos os carros que têm quilometragem controlada. Uma Volvo, de repente de- uma... carros de luxo. Isso, os carros Carros mais de luxo. especiais. E tem que tomar muito cuidado, né? Porque mesmo alguns carros especiais, assim, a quilometragem é livre. Então, isso é muito em questão de tarifa, de estrutura de tarifa. tarifa. Tá? Mas hoje não precisa se preocupar nem muito com isso, porque 99% dos carros é quilometragem livre. América do Norte. Isso, América do Norte. E essas quilometragens controladas são quilometragem alta, só se ele for rodar o mundo. Mas, se falar do continente europeu, aí já deve tomar cuidado. Já tem que tomar mais cuidado porque vai passear muito mais em países, né? Não é que nem na Flórida que o forte é Las Vegas, Los Angeles, é Miami, Orlando, é Califórnia, né? São lugares não que são longe, né? Mas hoje Las Vegas, Los Angeles, nós estamos falando em 4, 5 horas. 4, 5 horas. É quase igual Orlando, Miami. Você quer ver uma coisa que Mas eu não vou- se preocupa com isso não, que isso daí não, Você quer ver um não ponto? tem, é difícil dar Difícil Belco, acontecer. difícil. Você quer ver um ponto que eu vou tocar aqui que muitos agentes de viagem, e eu falo para você porque eu vejo pelos meus que muitas vezes me perguntam a mesma coisa. Eu falo assim, a regra é simples, mas eu vou deixar para você responder. Aonde que o cliente vai pagar a taxa de retorno? Boa. Em que situações que ele vai pagar a taxa de retorno? Boa. Na realidade, há pouco tempo atrás, a Hertz estava cobrando. A Hertz, tá? Estava cobrando taxa de retorno, que é aquela taxa on-way, Sim. né? E na Flórida. E depois de umas conversas junto com a nossa diretoria, nós conseguimos fazer com que a Hertz não cobre mais essa taxa de retorno. Tá.
Porque tudo que é taxa de retorno é aqueles momentos onde você pega em um lugar e devolve em outro. Sim. Né? Isso, Chega em Miami, sai para Orlando ou vice-versa. Porque devolver em outro hub. em outro destino. Então, isso na Flórida estava tendo bastante disso. Mas nós estávamos um pouco. A Hertz estava um pouco fora. Nós questionamos muito com a diretoria. Minha diretoria, por nós representarmos a Hertz, nós conseguimos fazer com que a Hertz não cobra mais essa taxa de retorno na Flórida. Agora, Europa sim. Europa, quando você pega em Madrid, devolve em outro lugar. Porra. Tem taxa de retorno. Mas por quê? E outra, tá? Essa taxa de retorno é importante que ela só é paga no destino, tá? Você não tem como pagar taxa de retorno no Brasil. Você não consegue pré-pagar. Mas aí eu tenho uma dúvida. E outra, tá? Desculpa, Imagina. Ale. E outra, essas taxas de retorno, o agente de viagem sabe, eles não precisam se preocupar onde cobra, onde não cobra. O meu sistema já vai estar mostrando o que cobra e o que não cobra. Mas tem que se atentar nisso. Você falou que na Flórida você está isentando. Beleza, se eu tirar um carro em Miami, devolver em Orlando, ou se eu pegar em Fort Lauderdale, devolver ali, beleza, tá tudo certo. Mas e se eu pegar um carro, por exemplo, em São Francisco e devolver em Los Angeles? Dentro do mesmo estado. Quando você fala em Estados Unidos hoje, as minhas tarifas hoje, 90%, 95% das tarifas não tem mais taxa de retorno. Maravilha. Legal. Menos dor de cabeça. Mas, menos dor de cabeça. Por quê, Ezequiel? Porque você consegue pré-pagar praticamente 100%. Isso aqui. Aqui no Brasil já. Eu tô curioso uma coisa. Você falou bastante aqui sobre os serviços. Sobre? Serviços, de modo geral. Um pós-treva, às vezes, ele vem de uma venda mal feita, né? Geralmente é uma venda mal feita. Mal explicado. Muito, Ezequiel. Muito. Só para entender, a SG está presente aonde? Para poder avaliar a minha pergunta. Tá onde? Hoje nós estamos em São Paulo, né? A SG. Nós temos uma equipe, uma filial no Rio de Janeiro. Tá. Né, que é a equipe comercial que nós temos lá também. Mas hoje o nosso saque, que atende o Brasil inteiro, está em São Paulo. Tá. Que é um saque online, onde funciona a estrutura. E como é que é a recorrência de vocês de capacitação do agente de viagens? Além de visita presencial ou talvez eventos, sim, webinars. treinamentos. Hoje a gente trabalha bastante no varejo, né? Eu, por exemplo, tenho uma carteira muito no varejo, né? Mas hoje a gente atende o Brasil inteiro com operadoras, com algumas parcerias, com agências de viagem, né? E a gente foca muito em treinamentos, porque aquilo que você acabou de falar, Ezequiel, hoje o agente de viagem, eu não vou generalizar, tá? Mas hoje o agente de viagem, muitos se aventuram. Era bancário, aí virou agente de viagem, porque acha que quem mexe com viagem está sempre viajando. Não é bem assim, né? Então, hoje é importante eles serem treinados, porque falta esse conteúdo para eles. Com certeza. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, a gente trabalha muito com treinamentos, a gente trabalha muito nos próprios eventos, nas feiras, entendeu? Mas então, é mais um foco em distribuidor, no caso de operadoras, ou é mais focado em agência de viagens? Agência. Agência direta. Agência. Operador. Tudo tem, né, Ezequiel? Hoje o mercado está aberto. O mercado tem tudo. Tem uma freelancer, tem uma operadora, tem uma agência de viagem, tem, né? Então, você atinge, no fundo, você atinge tudo que tem no Brasil, né? Vocês faturam? Fatura. Alguns então casos, não é bem né? assim, né? Ezequiel. Então, Ezequiel. Ele gosta de emoção, ele gosta de emoção. Alguns casos a gente fatura, né? Porque isso é muito preocupante no turismo, né? Carro é um problema sério, cara. Quando dá problema é sério. É seja lá fora ou aqui, é sério o problema. Sério. Então a gente fatura, mas assim, muito cuidado com o faturamento hoje no mercado. Infelizmente, né? A gente tem que ter uma atenção redobrada. Eu vou contar pra vocês que eu destruí 2 carros na mesma viagem na Flórida. Eu conheço essa história. Você já me contou isso. Cara, amassei 2, velho. Mesma viagem. Bom, você sabe, você conhece já do mercado há algum tempo. Às vezes nós no mercado, pelo relacionamento que eu tenho com a gente de viagens, hoje não mais assim, mas tem muita confiança. Mas era mais no fio do bigode no passado. Até dar uma merda grande. Que aí todo mundo some do circuito. A bola não tá comigo mais. E assim, para resolver o que não tá no contrato, porque eu falo de Brasil. O Brasil, as locadoras não têm seguro do carro. Isso. Elas têm uma proteção do patrimônio dela, que cobre um pedacinho de cada reserva, Verdade. que cobre o risco do negócio.
Só se você quebrar a política É uma aposta. comercial. Aposta. Aquilo é uma aposta. É uma aposta. Mas já tem um histórico, tem um estudo pra isso, entendeu? Mas Compensa. É uma aposta, mas é uma compensa. aposta. Compensa, mas é uma aposta. Só quando quebra a política da locação, depende do carro que é, fica pesado o negócio. Fica. E às vezes, quando você não informa o cliente direito, quando a gente viaja, nosso amigo cliente, dos riscos que ele corre, dá um cheque em branco Não. pro Cara, cliente dele, aí vem depois O problema. O custo. O problema. E é caro. Por isso que eu falo que hoje não precisamos se preocupar tanto nos Estados Unidos, porque não tem a tal da franquia. Agora, na Europa, então. eu reforço para todas as minhas agências. Olha lá, ó. Eu reforço para todas as minhas agências. Operadoras, agências, compram, reservam para o seu cliente. É mais caro? É mais caro. Mas se você bater o carro, Então. você não tem franquia para pagar. Você simplesmente tem aquele... não é um acordo. Você tem uma... Eu esqueci como é que se fala o nome, mas você tem um valor de 80 euros, 100 Ok. euros, uma coparticipação. Com participação. Onde se você tem uma tarifa com franquia, ele vai pagar mais barato. Pô, eu quero mais barato com franquia, mas se você ralar o carro, acontecer qualquer coisa, você Então, tá perdido. tá perdido. É no mínimo 1.000 euros, 2.000 pra euros, cima. depende do carro. Você... Imagina. E aí? E o risco? E sabe onde vai esse dinheiro? Para onde vai? Não. No cartão de crédito que ele deixou como calção. Então você não tem o que Não falar. entendi. Você não Falando tem cliente. pra onde correr. Tá. Aí você fala pro cara assim, ó. Olha o desenho perfeito. O cliente vai pegar um carro na Itália, lugar difícil de dirigir, Nossa. vai dirigir na Costa Amalfitânia, Nossa. Se pegar carro grande, nem entra lá. nem entra lá. Carro com grande, né? Um carro ali na Nem- Costa Amalfitânia, nem entra onde lá. todo mundo bate em todo mundo, nem tem um carro com retrovisor. Os carros que tem, no máximo, tem um funcionando, porque o outro já arrancou. Já arrancou. E o cara ainda vai com o carro com risco de franquia. Amigão, certeza que vai te trazer problema na volta. Vai. Fora as multas, né? Fora as Porque- multas. Porque lá eu não Fora as conheço a Itália, né? Nem a costa. Mas dizem que lá as ruazinhas são muito estreitas. E nestas ruazinhas estreitas só pode entrar quem está hospedado. Sim. Que o próprio hotel te carimba no Isso documento que você mostra pro policial e ele não te multa. Não te multa. Imagine É o muito que mais complicado tem, ali. muito complicado. É muito E complicado. ainda você tem, com esses lugares, ainda você tem uma tarifa com franquia, que aquele passageiro quer pagar barato. Quer pagar barato. Ele acaba se dando mal. Esse aí tá arriscado. A Cara, gente- eu lembrei de um caso aqui do Brasil. Esse é 13. Em algum lugar do interior de São Paulo. Do quê? Em algum lugar do interior de São Paulo. Fui fazer uma conversão numa rotatória. E ele não parou e passou direto. Veio um caminhão, passou por cima. Morreu todo mundo no carro. É verídico? Verídico. É mesmo. Só E no que- Brasil isso? No Brasil. Só que era faturado pela agência de viagens. E teve que pagar o carro. Lógico. Mesmo As morrendo pessoas todo mundo. faleceram Mas o carro ficou a conta pra pagar. e a coisa que pagar a conta ainda. É, porque a locação nacional, elas são todas com franquia. Aí precisa saber o que Na realmente verdade, ele aconteceu, quebrou né? a regra, a política de trânsito. É isso aí. Ele avançou. Ah, foi por causa da conversão? Conversão. Acabou. Perdeu. Perdeu. É que nem seguro nosso, É isso. Ezequiel. Sem Seguro de carro. sensibilidade, né? Não Aliás, tem nada tome disso. cuidado, E o- tome cuidado com o vosso seguro dos vossos carros. Com porque o vosso seguro do vosso carro, porque exatamente. hoje, com isso. cada vez mais, a seguradora fala assim, opa, peraí, você facilitou, você contribuiu, então assim, é tudo muito fácil. Não é muito assim que funciona não, cara. É, exatamente Muita coisa. isso. Tem uma pergunta para o senhor que assim, prometo que eu acho que vai ser a minha última. Esquenta a cabeça. Você está fazendo carro elétrico nos Estados Unidos? Boa. Isso que eu vim pra cá pra que vocês me perguntassem. Eu vim para espetar. Isso, na realidade. Você tá Aliás, fazendo carro né, quando a elétrico gente estava falando em Hertz, né? Ah. A Hertz, pelo terceiro ano consecutivo, ela foi a locadora mais vendida internacional. É a locadora internacional mais vendida hoje. É a Hertz, pelo terceiro ano consecutivo. Olha. É uma força muito grande, né? A Hertz é sim, muito gigante forte no mesmo. mercado. Ela é gigantesca. Né? Hoje ela tem a Dollar e a Thrift, que é do grupo, né? Que atende somente Estados Unidos. Inclusive, hoje a Thrift nós conseguimos uma tarifa que atende exatamente na Europa, somente em Portugal, a tarifa da Thrift, né? Tem umas tarifas bem legal, bem acessível para o dia a dia do cliente. Mas a gente tem sim, e foi a pioneira a lançar os carros elétricos.
A Hertz. A Hertz, na locação. Ela foi a pioneira. 100%? Foi 100% carros elétricos. Nós temos os Tesla, né? Nós temos Legal. o Tesla. Já está liberado no sistema. É lógico que você sabe que os Estados Unidos eles são feras, né? Sim. Eles não vão lançar um carro Tesla onde eles não têm uma estrutura para Isso. para uma recarga. Recarga. Né? Então temos carros Porque muito Tesla. cliente quer ter a experiência de dirigir um elétrico, quer, antes de comprar um aqui, falar, nas minhas férias... Ok, Muito. Pode fazer. Muito. tranquilo. É Teve comum muito. mesmo nos Estados Unidos, carro elétrico? Muito. Tem, Orlando, hoje tem bastante. na O Flórida. Paulinho quer pegar um V8, né? Quer pegar um V8. Eu gosto do motorzão, velho. Eu gosto do motorzão, eu gosto de fazer Tem uns fumaça. carros bons, né? Os carros bons, a Curiosidade, frota é quando muito você fala grande. da Hertz e do grupo dela, tem alguma diferença de grupo de carros por ser um grupo de Hertz, Dólar e e Thrift. Tem alguma diferença em posicionamento de mercado, dependendo do grupo? Boa pergunta. Na realidade, hoje a Hertz é uma locadora premium, Isso. né? Uma locadora top, né? Uma locadora onde tem em qualquer loja no mundo inteiro, Vai nos encontrar uma principais aeroportos, né? A frota é muito grande, né? E aquilo que eu digo, né? A Hertz hoje é como se você falasse em refrigerante. O que você fala quando você fala em refrigerante? Coca-Cola. Coca-Cola. Quando você fala em uma palhinha de aço, é o Bombril. Isso aí. É a mesma coisa, locadora de carro, Hertz. Hertz. E é natural, Natural, né? claro. E a Dollar e a Thrift são duas locadoras low cost. Tá. São aquelas locadoras para combater outras no mercado de Tá. concorrência. Entendi. Mas em Fechou. termos de... e a Dollar e a Thrift também, né? Por ela ser low cost, a quantidade de categoria, de disponibilidade de categorias de carro, ela é menor do que a da Tá, Hertz. claro. É bem menor. A Hertz tem Né? Muito mais lojas na Hertz, né? Um pouco mais, mas funciona, é do grupo, funciona tão bem quanto. Ela é atendida por nós também, o saque todo atende por nós também. Faz diferença pra E caramba se isso. vende, viu? Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença porque hoje, Ezequiel, infelizmente, você sabe que o cliente, quando ele viaja, infelizmente, ele sempre vê o mais barato. Ele sempre vai no mais barato. São Quando poucos. não tem uma venda consultiva, Isso vai aí. no preço. Ele vai no preço. Vai no preço. Entendeu? Mas funciona. 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 São locadoras low cost, né? Como eu falei pra vocês, entendeu? Bom, terminou, meu querido? Eu terminei. Então, assim, pega tudo que foi falado aqui, ou que você sentiu no seu coração, e dá um recadinho final pra gente de viagem ali. Ah, tá bom. Do que ele não pode esquecer, qual é a sua percepção. Dica de ouro. Dica de ouro. Pra ser feliz no aninho, né? É. Ficar feliz no ano. Bom, eu acredito que o que eu passei aqui para vocês, a gente viaja, ou quem estiver acompanhando a gente, a importância de você alugar um carro hoje no exterior, né? Os cuidados que você tem de ter para alugar um carro, como eu falei, a documentação, a atenção com horários, a atenção com datas, a atenção com o contrato que vai receber, né? Fica a dica. A dica tá aí. Para você que está nos assistindo, volte a assistir com a gente para vocês terem essas dúvidas. A gente está aqui para a disposição de vocês. Digo mais, Pra deixa que o você recado precisar. aqui, né? A pergunta aqui no episódio. Isso. Você responder. E se porventura alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta aqui no podcast nosso aqui, ficamos à vontade aí para a gente finalizar e responder para vocês, seguidores nossos aqui da podcast. Sensacional. Esse é o cara. Laerte/Júnior. Júnior. Muito obrigado por ter vindo Valeu. até aqui, compartilhar a sua experiência, seu conhecimento com os seus seguidores, com os nossos seguidores. Obrigado mesmo. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Ale. Imagina. Mais uma vez pelo convite. E agradeço a todos Você vocês. aceito? E não deixe de seguir a gente aí, né? Pessoal. Pessoal que vai assistir, nós vamos deixar no vídeo os contatos do Júnior. Quem precisar falar com ele, tiver alguma dúvida, pode escrever. A gente vai estar respondendo junto com a gente aí, tá bom? Fechado. Valeu. Valeu.